porque aqui em Tabuão a cultura não para. Bom dia! Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos começar o nosso dia com aquele abraço gostoso e virtual. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, que tudo esteja tranquilo e em paz e que nada de mal nos alcance, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre a espera. Os ansiosos de plantão fiquem espertos. Geralmente os meus alunos menores de 10, 11 anos são mais ansiosos, mas a aula é sobre a espera. Quem não sabe esperar não pode ser ator, em nenhum sentido. É simples assim. Se você é ansioso, faça um trabalho para sua ansiedade. Esse trabalho pode ser respirar, meditar, orar, tudo aquilo que a gente já conversou. A espera é algo que faz parte do nosso trabalho sempre. Já aconteceu comigo vários anos de eu ver alunos que têm dificuldade de, por exemplo, a cena que o aluno vai fazer está no finalzinho da peça. Aí durante os ensaios a gente demora para chegar nessa última cena, tá ensaiando em ordem do que vai acontecendo. Aí o aluno, aí professor, eu não fiz nada hoje, fiquei só olhando. Em primeiro lugar, só olhar é aprender. A gente aprende muito olhando. Isso não só no teatro, em tudo. Tanto que é importante que vocês vejam muitas peças de teatro, tudo, muitos filmes, porque vocês aprendem vendo. Então, ver o processo do colega, a professora marcando a outra cena, também é aprendizado e dá mais tempo até da gente se preparar para o nosso momento que é mais para frente. Então, a espera pode ser aquele momento da gente se fortalecer para fazer bem feito o que tem que ser feito, para fazer com competência. Se a nossa cena vai entrar lá atrás, a gente tem mais obrigação ainda de estar decorada, por exemplo, porque deu tempo de decorar. Então eu lembro que tinham alunos que reclamavam, só passou a cena do outro, eu fiquei o dia inteiro, 3 horas e não fiz nada. Se não fez nada é porque não quis. Porque se tinha a cena do outro, era para você ver a cena do outro e aprender com a cena do outro. Quem não tiver essa humildade, essa paciência de espera, tá ferrado nesse meio. Quem faz novela espera o dia inteiro. Ou você acha que eles vão marcar a cena para ser gravada, a sua cena, na hora que você chegou, já gravou e já foi embora. Você fica lá esperando horas. Às vezes esperando horas para fazer uma fala. Eu já fiz parte da direção da Paixão de Cristo e a gente gravava as vozes no estúdio e eu lembro que tinha gente que reclamava, que achava horrível ficar esperando no estúdio para gravar a voz. É claro que a gente tem que armar um horário, né, mais ou menos sabendo de que horas a que horas que eu vou gravar determinada cena, determinada voz. Mas não tem jeito, você vai chegar lá e vai ter que esperar. Dependendo do lugar, você vai ter que esperar de boca fechada. Então, para isso, você tem que estar estudando, ou você vai ler alguma coisa para estudar, ou você vai ver o que está sendo feito com o outro e perceber o que teve dificuldade no outro que eu posso melhorar no meu. Então, assim, esperar é o nosso dia a dia. Vai fazer cinema?
vai ter que esperar para gravar a cena. Vai fazer televisão, vai ter que esperar para gravar. O teatro é diferente num aspecto. Quando você já está em cartaz, você chega a hora, umas horas antes para estudar, para se preparar, e esse momento de espera é um momento mais de concentração. Aí é diferente. No caso de televisão, também tem concentração, mas às vezes é muito tempo de espera. Então, realmente, e se você, aí vou falar para os menores, se você gosta de ficar correndo para cima e para baixo, que nem eu tive alunos que no CEMUR, eles corriam o tempo inteiro no salão, um salão enorme, e eu falava, não pode correr. E eu falava, tem que ficar esperando sentado. Ah, mas eu não posso mexer? Às vezes não. Dependendo do processo que você estiver fazendo, às vezes não pode se mexer. Às vezes não pode falar. Então tem que saber se controlar. Se você está fazendo um comercial, gravando um comercial, você é uma criança que está ali parada, olhando a situação, você tem que ficar parado olhando a situação. Não adianta, eles vão gravar 10.000 vezes aquela cena do comercial, aí você se cansa, corre, anda, pula, eles não te chamam nunca mais. Então tem que saber esperar, sim. Ah, mas é só uma criança. Tem que saber esperar. Tem que saber ficar quietinha. Se você não souber ficar quietinho, como é que você vai fazer qualquer trabalho de teatro, de televisão? Não consegue. Porque a gente vai ter que, de verdade, ficar na expectativa, né? Esperando dar o horário de gravar a nossa cena, ou de ensaiarem a nossa cena. E durante todo o outro tempo vai ter que esperar. E tem criança que às vezes eu falo, olha, fica sentadinho aí enquanto tá ensaiando tal cena. Não dá 1 minuto, a criança já saiu da cadeira e já tá em outro lugar. Não, amiguinho, quando a gente fala, isso é uma coisa importante também de falar. Quando a gente fala, fique sentadinho aqui, é porque é para ficar sentadinho ali. Não é? Ah, levanta e vai para o outro lado, é a mesma coisa? Não, não é. Se fosse, eu falaria, pode ficar sentado e se não der, levanta e vai para o outro lado. Se eu não falei, é porque não é. Se você não tiver um controle, isso principalmente os alunos menores, eu estou falando, se não tiver um controle de ficar sentado, esperando a hora de marcar a cena dele, não vai conseguir ser ator. Porque o que a gente mais faz é esperar independente da idade. Tem que ter essa paciência, tem que ter paciência. E aí você pode usar esse tempo para se concentrar, você pode usar esse tempo para ler um livro, para ler uma peça de teatro. De preferência, ficar em contato consigo mesma e de autoconhecimento. Porque não é todo lugar que você vai poder ficar, às vezes dá, dependendo do lugar dá. Ficar conversando com algum colega. Você vai ter que ficar quietinho. No caso nosso específico da aula de teatro, como você pode usar melhor esse tempo? Observando o que a professora está falando com outro aluno. Eu aprendi muito assim na vida. Vendo as outras. Aliás, como eu sempre gostei muito de fazer o meu ofício, mesmo quando eu estava. Quando eu estou ensaiando, na época de aula de teatro, o professor está trabalhando o outro aluno, eu adorava ficar sentada do lado prestando atenção em tudo. Dificilmente eu falava essa hora, porque eu queria prestar atenção no que estava acontecendo, no que tinha. Aproveitava para fazer uma pergunta se eu tivesse. Então tenham esse cuidado, essa consciência de que se você não sabe esperar, você vai ter dificuldades na vida, isso geral, e como ator principalmente, a arte da espera. Dizem que cinema é a arte da espera, tem que ter paciência.
Demorou um pouquinho, já foi lá reclamar, não te chamam mais. Ah, mas eu sou talentoso? Dane-se o seu ego. Lembra? A aula do ego? Dane-se o seu ego. Dane-se o seu talento. As pessoas precisam trabalhar com quem dá o mínimo de problema possível. Então, assim, não adianta ficar... Imagina uma novela infantil como essas que existem, se todas as crianças resolverem se desconcentrar, andar para cima e para baixo, não vai ter novela, não vai ter capítulo gravado. Então, eles precisam de crianças que saibam esperar. Não é só, é bonitinha, é engraçadinha, não sei o quê. Tem que saber se portar de acordo e profissionalmente. No nosso caso, no nosso ofício de ator, a espera, saber esperar, é ser profissional também. Então, tenham essa consciência, trabalhem sempre com seriedade. Aquilo que eu sempre falo para vocês, se vocês estão achando que tá chato demais uma coisa, é porque não é para vocês fazerem aquilo. Aí mudem de função na vida, mudem de profissão, mudem de interesse. Se tiver chato, se não tiver gostoso, ou mudem, no nosso caso aqui, mudem de professor, né? Tá achando que tá ruim? Porque aquilo que eu falei para vocês, existem pessoas que se adaptam melhor a outras. Não é porque um professor é ruim, o outro é bom, mas é porque de verdade, às vezes uma pessoa se adapta mais ao ensino do outro do que o desse. Então, é algo do nosso aprendizado que faz parte e que não quer dizer que um é melhor que o outro. É só eu me adapto mais a esse do que aquele. Isso faz parte da vida. Agora, já aviso que muitas vezes na vida da gente, a gente vai ter que trabalhar ou estudar com professores ou diretores com os quais a gente às vezes não combina tanto. Mas é o que eu tenho para trabalhar nesse momento e é o que vai ser. E aí eu tenho que saber esperar o momento de trabalhar com alguém que eu combine melhor também. Então tenham paciência. Aliás, nesse momento de pandemia, se tem uma coisa que eu acho que se vocês não aprenderam, vocês já enlouqueceram, é saber esperar. Saber ficar quieto, respirar e esperar. Falar é bom, se expressar é bom e ficar em silêncio também para se ouvir. Tá bom? Aproveitem esse momento de espera e façam o melhor por vocês e para todos que vocês amam. Até a próxima. Você não pode ficar fora dessa. Mais cultura em Tabuão.